Em 2014, o jovem britânico J.B. Remington passava por um estado de completa agonia. A sua mãe acabara de se recuperar de um problema de saúde delicado e ele carregava ainda consigo eventos traumáticos como a morte do seu pai e o bullying que sofreu quando era criança. Tudo isso era agravado pelo fato de ele tentar ao máximo esconder a sua homossexualidade. Esse e outros motivos o levaram a decidir cometer suicídio. Felizmente, quando ele estava prestes a pular de um local bem alto, um funcionário da guarda costeira passou por perto e o convenceu a não fazer isso. Na época, ele não sabia, mas já estava apresentando sintomas comuns do transtorno de personalidade borderline, como flutuar de um estado muito eufórico para o muito depressivo no mesmo dia, sentimento forte de vazio e instabilidade nas relações sociais. E a partir do ano de 2015, Remington buscou ajuda profissional e foi sim diagnosticado com o transtorno borderline e iniciou o tratamento da condição. Na mesma época, ele assumiu a sua homossexualidade e buscou atividades que o ajudassem a melhorar o seu humor, como participação em uma ONG e realização de caminhadas com outras pessoas. Atualmente, Remington tem o objetivo de ajudar indivíduos que também possuem o transtorno borderline, ajudar as pessoas a buscar um tratamento e a se sentirem melhores. A história de Remington é muito ilustrativa e levanta pontos essenciais para o assunto desse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade borderline, quais são seus sintomas e como podemos ajudar pessoas nessa condição. E caso você não me conheça, eu sou Alberto Deliso e nesse canal falamos de filosofia, neurociência e psicologia baseada em evidências. E se você gosta de assistir a vídeos como esse, já clica agora no gostei. Vai lá, clica, não custa nada. E você explica para o algoritmo do YouTube que esse vídeo é relevante. E se além do gostei, você quiser ajudar a manter esse canal vivo, porque assim, ele corre o risco de acabar por questões financeiras, você pode também participar da nossa campanha do Apoia-se. O link está na descrição. E ao participar da campanha, você pode ter várias vantagens diferentes. Então clica agora no link que está na descrição desse vídeo e escolha o plano que mais combina com você e com a sua vontade de ajudar aqui o canal. Bom, já falamos da importância do gostei no vídeo e já falei da nossa campanha do Apoia-se. Agora podemos voltar a falar do transtorno da personalidade borderline. O borderline, também chamado de transtorno de personalidade limítrofe, é um dos chamados transtornos de personalidade, que são condições cujos padrões de pensamentos ou comportamentos tendem a gerar prejuízos na vida da pessoa. E vamos começar falando de alguns dos sintomas do transtorno borderline. Um dos sinais mais característicos é a instabilidade, que pode ser vista em vários contextos. Por exemplo, no que diz respeito a relações com outras pessoas, pacientes com borderline tendem a demonstrar padrões variando entre extremos, como ora idealizando a pessoa, ora desvalorizando a pessoa por completo. Note como, apesar de haver uma variação, o sentimento em relação a outras pessoas é sempre muito intenso. Um exemplo seria idealizar os pais como se fossem pessoas perfeitas, ou até mesmo acreditar que se é muito íntimo de alguém no primeiro encontro, a ponto de revelar detalhes muito pessoais, por acreditar que essa pessoa é certamente o amor da sua vida. E vale lembrar que essa idealização pode se transformar rapidamente em desvalorização, caso o indivíduo acredite que a outra pessoa não se dedica à relação suficientemente. Nesse ponto, aliás, vale citar um outro sintoma, que é o medo constante de abandono, que pode ter ou não fundamentos em indícios reais. A instabilidade também pode se mostrar em relação ao próprio indivíduo. Por exemplo, variar radicalmente sobre a opinião que tem sobre si próprio, seja em relação às suas metas, planos profissionais, carreiras ou valores. Os pacientes também alternam de maneira recorrente entre humores extremos, como estar muito feliz no momento e muito irritado em outro. A raiva intensa e descontrolada é, inclusive, um dos outros sintomas característicos da doença. Essa raiva, em geral, é direcionada a uma pessoa próxima, que pode ter parecido negligente ou despreocupada. Os momentos de descontrole emocional normalmente são seguidos de culpa, o que reforça a crença do próprio paciente de que ele não é uma boa pessoa. E uma outra característica desse transtorno é a impulsividade, ou seja, o paciente tem dificuldade de se conter em ações que podem ser prejudiciais. Alguns exemplos seriam gastar dinheiro de forma irresponsável, comer descontroladamente, abusar de substâncias e se engajar em comportamento sexual de risco. E justamente por causa da instabilidade que citamos, é muito difícil saber como que o paciente vai agir no dia a dia. E como consequência, uma das áreas mais afetadas nas suas vidas é a de relações com outras pessoas. Tanto que perdas recorrentes de emprego, interrupção na educação e divórcio
são eventos comuns na vida desses pacientes. Eles não apenas sofrem com o transtorno, mas podem também gerar muito sofrimento às pessoas à sua volta em certas circunstâncias. Atualmente, temos estudos que apontam que o cérebro de pessoas com borderline possuem diferenças estruturais em relação a pessoas sem esse diagnóstico, sobretudo em áreas associadas com a emoção e com a impulsividade. Por exemplo, já foi identificado um menor volume e uma menor densidade de corpos celulares de neurônios em áreas como o córtex pré-frontal medial, muito importante para decidirmos se vamos executar ou não o comportamento. A mesma diminuição foi observada na amígdala e no giro parohipocampal direito, áreas relevantes para a emoção e para a memória. Ou seja, existem sim, atualmente, evidências neuroanatômicas que fornecem suporte ao entendimento do padrão de impulsividade e instabilidade de pacientes com borderline. E já que comentamos sobre a instabilidade, nesse ponto vale falarmos sobre a diferença entre o transtorno de personalidade borderline e o transtorno bipolar, já que muitas pessoas confundem. O termo bipolar é usado para falar de alguém que muda de humor muito rapidamente. E nesse raciocínio, a pessoa com transtorno bipolar seria aquela que começa o dia extremamente bem e termina com o humor muito rebaixado, ou que ora te trata com educação e ora te trata mal. Porém, não é assim que acontece. O transtorno bipolar se caracteriza pela alternância entre fases depressivas e fases de mania. Ou seja, o indivíduo passa por um período em que se mantém muito eufórico e confiante por dias. Porém, passa por outro período em que ele se encontra num quadro semelhante ao que se vê na depressão. Na borderline, por sua vez, uma das características é a oscilação quase repentina de humor, em que um gatilho simples faz um dia aparentemente maravilhoso se transformar numa tragédia para o paciente. Bom, trouxemos aqui apenas uma diferenciação bem básica em relação ao tópico que as pessoas mais confundem. Mas é claro que existem outros sintomas que divergem. Caso você queira aprofundar no assunto do transtorno bipolar, nós temos um vídeo aqui no canal que você pode assistir depois. Mas voltando para as características do borderline, além de, obviamente, haver uma variação de uma pessoa para outra, o transtorno segue um curso diferente ao longo da vida de uma mesma pessoa. Geralmente, os primeiros sintomas vão aparecer no início da vida adulta. E é nessa fase da vida também que a instabilidade e a impulsividade e o descontrole afetivo tendem a ser mais intensos. Entre os 30 e 50 anos de idade, os indivíduos geralmente estão mais estáveis, tanto nos contextos profissionais quanto em relações interpessoais. Depois de termos explorado um pouco sobre o que é o transtorno de personalidade borderline, talvez você esteja se perguntando o que causa esse transtorno. E a verdade é que não temos uma única resposta. Sabemos atualmente que há fatores genéticos envolvidos, já que o risco de desenvolver o transtorno aumenta 5 vezes se a pessoa tem um parente de primeiro grau diagnosticado com ele. Mulheres possuem maior chance de serem diagnosticadas com borderline, já que cerca de 75% dos diagnósticos são feitos em indivíduos do sexo feminino. E além desses fatores, vale citar influências ambientais associadas. Atualmente sabe-se que as pessoas diagnosticadas com borderline possuem mais chances de terem passado por algum trauma na infância, como abuso físico ou sexual, negligência e perda parental prematura. Mas nesse ponto, precisamos chamar atenção para uma coisa: o trauma não é um fator definidor para o desenvolvimento de borderline. Ou seja, é totalmente possível que alguém desenvolva o transtorno sem ter sofrido trauma algum. E também é possível alguém sofrer um trauma e não desenvolver o transtorno. O que queremos dizer é que a ocorrência de um trauma na infância aumentam as chances de alguém ser diagnosticado com borderline no futuro. Mas depois de termos dito tudo isso, vale falar sobre os tratamentos para essa condição. Assim como a maior parte dos transtornos que comentamos aqui no canal, o tratamento tende a ser mais efetivo se aliar o uso de medicamentos com a psicoterapia. O psiquiatra pode auxiliar receitando remédios como antidepressivos e estabilizadores de humor, que aliviam alguns dos sintomas. A psicoterapia, por sua vez, pode auxiliar o paciente a compreender seus comportamentos e pensamentos e a lidar com emoções e situações, principalmente as de cunho negativo, além de permitir, é claro, o desenvolvimento de estratégias para se relacionar melhor com outras pessoas. No processo de tratamento, é muito importante o envolvimento da família, já que as pessoas ao redor do paciente precisam ser compreensivas e aprender sobre sintomas do transtorno e maneiras de ajudar o familiar que possui a condição. O ideal é que o tratamento seja iniciado o mais breve possível, já que um dos sintomas comuns do borderline, que ainda não comentamos, é a recorrência de comportamentos como ameaças suicidas e automutilação.
por exemplo, com cortes e queimaduras. E essa é uma característica comum do transtorno de personalidade borderline. E estima-se que de 8 a 10% dos pacientes cometem suicídio. E a morte prematura tem maiores chances de acontecer se, além do borderline, o paciente tiver algum outro transtorno concomitante, como o transtorno depressivo ou o transtorno por uso de substância, que são comuns de ocorrerem simultaneamente ao borderline. E além deles, outras condições que normalmente co-ocorrem são transtornos alimentares, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Felizmente, os estudos têm apontado que os pacientes que seguem os tratamentos recomendados conseguem ter uma melhor qualidade de vida. E, inclusive, alguns podem reduzir os sintomas a ponto de não serem mais enquadrados no critério de borderline, como apontam achados de pesquisas que verificaram pacientes depois de 10 anos de tratamento. Por fim, mais uma vez, lembramos que esse vídeo não deve ser usado com objetivo de diagnóstico. Se você identificou alguns desses sintomas em você ou em alguém que você conhece, o ideal é buscar ajuda profissional para obter um diagnóstico formal e, se for o caso, bem como começar um tratamento especializado. O borderline pode ser uma condição difícil e que gera muito sofrimento para quem a possui. Mas, assim como no caso do Lemlugon, que citamos lá no início do vídeo, os pacientes podem melhorar a maneira como se sentem com devido ao apoio médico-psicológico, além, é claro, do apoio de amigos e familiares. E você, tem mais alguma dúvida sobre esse tipo de transtorno? Lembre-se de compartilhar esse vídeo com alguém que possa se beneficiar dele. E se você quiser sugerir algum tema, deixe nos campos de comentários. E até a próxima.